Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Hoje começaremos um estudo acerca de Gedeón e los 300. Vamos sacar as informações, ¿no? Del livro del Senhor Obispo Macedo. Aqui lo temos em português. Você poderá encontrá-lo em português nas plataformas digitais. Aí, Gedeón e los 300. Gedeón e los 300. Você vai encontrar nas plataformas digitais em português. Não busque pirateado, de acordo? Busque aí o livro original. Então, hoje nós outros vamos a começar a falar acerca deste livro, então, do Senhor Obispo Macedo. E começaremos com a introdução, de este livro. ¿Sale? Vamos começar então. Diz assim: o livro de Jueces descreve o siglo de decadência espiritual e renovação em la vida de Israel, como nação, que também simboliza a situação espiritual experimentada por la maioria de los cristianos. Por quê? O livro de Jueces, se uno se dá conta, usted se dará conta, quando empiece a lerlo, que o povo de Israel, por dizer assim, caminhava em círculos. Assim é. Quando o povo clamava a Deus, Deus levantava um líder, este líder lograva sacar o povo hacia adelante e a vida de todo o povo, da nação, começava aqui a subir. Em la falta de um líder, então o povo de Israel volvia sempre ao mesmo ponto. Por quê? Porque a fé de eles, todavia, não estava estabelecida. A fé de eles não estava estabelecida, não estava cimentada aún. Então, sempre quando Deus levantava um líder, este líder lograva sacar seu povo Israel hacia adelante. E na falta de uno, o mesmo povo volvia a lo mesmo, em outras palavras, sempre caminhando em círculos, E é o que nós outros hemos visto em nossos dias. Muitas pessoas que a vida espiritual de ella, a vida de ella, em todos os aspectos, está mais ou menos assim. Há momentos em que ela está aqui, há momentos que ela está vuelve a lo mesmo e sempre caminhando em círculos. E foi o mesmo que passou com o povo de Israel em aquele entonces. Então, Moisés sacou o povo de Israel de Egipto, Josué, ele, depois da morte de Moisés, Josué, então, passou a ser o novo líder de toda aquela nação, de toda aquela multitud. Josué começou a conquistar territórios, conquistou muito território, não alcançou conquistar-lo todo, pela maioria. Foi com Josué que o povo pudo conquistar. E depois da morte de Josué, passaram outras situações que no transcurso do estudo iremos observar. De acordo? Então, só para que entendamos, ok? O livro de Jueces é o sétimo livro da Bíblia. Um dos jueces foi Gedeón, que é o personagem que estamos falando e que falaremos por alguns dias. Sin embargo, houve outros líderes, como Sansão, como Débora, Baraque e outros líderes também, ok? Vamos continuar, seguir aqui com o estudo. Aí disse assim: Josué havia conquistado Canaã, pero aún não havia estabelecido sua conquista. É um grande problema encontrado em la vida de la mayoría de las personas. É um grande problema encontrado por la mayoría de las personas. Qual problema? Aonde está o problema? A pessoa conquista e não logra estabelecer esta conquista.
é a conquista, pero não estabelece a conquista. Por exemplo, há pessoas que han dicho, não? E disse assim, lo que eu necessito é casar-me. Se encontro alguém, se encontro uma pareja, e me caso com esta pareja, com tales características, serei o homem, serei a mulher mais feliz do universo, a pessoa mais feliz do mundo. Sin embargo, não é o que nós outros hemos visto. O que hemos visto, em sua grande maioria, é o seguinte: as pessoas logram ou chegam a casar-se. Sin embargo, no passo dos meses, anos e às vezes semanas apenas, já começam os problemas. Por quê? Porque eles não estão dispostos a estabelecer essa conquista, chamada matrimônio. Então, o que passa? Se casou. Pero claro que vendrão os problemas, as dificuldades. E este é o ponto, e este será o momento de uno estabelecer, cimentar seu matrimônio. Com o sacrifício, com a renúncia. Por exemplo, há pessoas que depois que se casou, querem seguir vivendo a mesma vida de solteiro. Já casado, quer seguir com a mesma, ou quer ter a mesma liberdade de quando era uma pessoa solteiro. Ou seja, não está disposto a estabelecer seu matrimônio. E este matrimônio, por supuesto, terá problemas. Outro exemplo comum: pessoas que quando chegam ao templo, à presença de Deus, ela começa a conquistar por meio da fé. A partir do momento que uma pessoa coloca a fé por obras, ou sua fé por obras, passa a ser dizimista, ofrendante, passa a sacrificar em épocas de sacrifício, então é natural que a fé posta por obras genere conquistas. A conquista econômica, conquistou o auto, conquistou a empresa, uma economia estabelecida, uma economia exitosa, hablando de lo econômico, hablando de las possessões, uma economia exitosa. Sin embargo, a maioria de elas não estão dispostas a estabelecer estas conquistas. Porque depois da conquista, que lo natural, a pessoa vem e conquista o matrimônio, conquista a economia bendecida, a conquista vem antes de lo estabelecer. Não é como estabelecer algo sem antes conquistar-lo. Primeiro conquistamos e depois que vamos lutar para estabelecer. E qual é o passo, qual é o ponto para que uno pueda estabelecer as conquistas? Depois de haverlo conquistado, seja um matrimônio, família liberada, uma economia bendecida, a liberação ou a cura de uma enfermidade, o que uno deve fazer é estabelecer de que maneira? Colocando sua vida espiritual em primeiro lugar. Colocando sua vida espiritual em primeiro lugar. Que diz a Santa Bíblia: buscad em primeiro lugar o reino de los cielos. Sim ou não? E as demais coisas vendrão por añadidura. Então, o que você já conquistou, você vai estabelecer. Aí você prioriza o reino de los cielos, você passa a priorizar sua vida com Deus, a salvação de sua alma, e as demais bendições, que são infinitas, vendrão por añadidura. Compreende, sim ou não? São dois conceitos. Conquistar. E para conquistar é necessário utilizar o quê? A fé. A fé para determinar, a fé para profetizar, a fé para avançar, a fé para dizer: sabes que eu vou poner de minha parte e vou lograrlo, todo me saldrá bem, vou despertar temprano, vou poner toda minha força em meu trabalho, em meu negócio, estou seguro, eu creio que todo me saldrá bem. Ou seja, fé para conquistar. A liberação de um ser querido, a conquista econômica, fé ativa e não fé ou uma fé passiva. Então, fé para conquistar. Normalmente, quase sempre as pessoas possuem esta fé.
a fé para conquistar. E as que não possuem, quando chegam à igreja, então, por meio da palavra, através da palavra, a fé adormecida de uno ha sido que? Despertada. A fé adormecida ressuscita. E uno começa a utilizar a fé e começa a conquistar. A cura, vuelvo a repetir, a cura, a prosperidade, a restauração do lugar, uma vida de conquistas. Uma vida de conquistas. Vindo nas conquistas. E qual é o segundo conceito? Estabelecer as conquistas. Me explico, sim ou não? Estabelecer as conquistas. Estes dois conceitos são extremamente importantes. De acordo? Extremamente importante. Vamos seguir aqui. Disse assim, no livro: incluso obtienen algumas bendições, pero não las estabelecem através de um compromisso sério com Deus. Conquistou lo que já lo mencionamos, logrou conquistar-lo, pero quando chega o momento de estabelecer esta conquista através de um compromisso sério com Deus, há muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não estão dispostas a ter ou a estabelecer um compromisso, ter uma aliança com Deus, um pacto com Deus. E por que a maioria das pessoas não ha tenido a disposição, a fé de ter ou de formar um pacto com Deus? Por quê? Por que, amigo meu, amiga minha? Porque pacto, aliança, exige de parte de uno, de las duas partes, melhor dito, sacrifício, renúncia, entrega. E aí é o ponto em que a maioria das pessoas, desafortunadamente, acaba pecando. Por quê? Porque não quer ter um compromisso com Deus, uma aliança, um pacto com Ele, porque não há, e não haverá de parte de elas, a disposição de sacrificar seu eu para ser a vontade de Deus. Compreende-se ou não? E a raiz de isto, todo o que conquistou acaba aqui, perdendo-lo todo. Lo perde todo. Ou seja, a vida de uno, como hablamos a um princípio, camina em círculos. A rato está aqui, outro rato está aqui, outro rato está aqui. Há quienes ha dicho, não, pero minha vida não avançado porque o pastor anterior era mais forte que o outro, não existe isso. O mesmo Espírito Santo que estava no anterior, está no pastor atual, estará no pastor que vendrá depois. O mesmo Espírito Santo. Compreende ou não? Não há diferença. É o mesmo Espírito Santo. Lo que cambia é que a maioria das pessoas não estão dispostas a ter um compromisso. Elas não querem, melhor dito, compromisso com Deus. E acaba perdendo-lo todo. Compreende ou não? Aí disse assim, vamos seguir aqui. Disse assim: e quando as migarras de las bendiciones terminam, regressam de novo ao princípio de uno. Você conhece pessoas que estiveram na presença de Deus e hasta contou testemunhos que, Deus mío, ele que lo veía, ele que lo escuchava, veia as conquistas, escutava o que uno hablava, quedava assim surpreso, surpreendido, porque era um testemunho tão grande, algo espantoso, que a pessoa queda, caramba, que testemunho glorioso, que testemunho glorioso. E hoje, aquela pessoa que um dia glorificou a Deus com um testemunho glorioso, com um grande testemunho,
ou está contando fracassos, ou está cosechando fracassos, ou vive no fracasso, volvió ao início de todo, hasta pior, está com a vida ou com a vida completamente destruída. Por quê? Por quê? Porque esta pessoa tuvo fé para conquistar e não tuvo fé para estabelecer as conquistas. E para que uno logre estabelecerlas, é necessário ter compromisso com Deus. Não é apenas ser dizimista, ofrendante, entregar ou colocar no altar seu sacrifício a cada 6 meses, não. Isso é fácil. Você entrega hoje, amanhã você lo tem de novo, e Deus lo vai bendecir, porque você sembrou a ofrenda, você sembrou um desafio, naturalmente você vai cosechar. Mínimo, lo que sembrou, você vai cosechar. Compreende isso? Você vai cosechar. Então, lo mais difícil para uno, e é do que Deus exige de uno, é sacrificar o seu eu. Estar disposto a ser a vontade de Deus, agradar a Deus e desagradar a uno mesmo. Compreende isso ou não? É o que mais adelante veremos também no transcurso deste estudo do livro do Obispo. Ok? Vamos aqui. Bueno, e quando as migajas de las bendiciones terminam, regressam de novo ao princípio. De novo ao princípio. São como as semillas que se han sembrado dentro de las piedras, ou em meio de las piedras, não? Nada mais recordando-lhes que o livro está em português, nós outros acá estamos nos esforçando para passar para os telespírito da fé, ok? Vamos aqui. Então, quizá uma coisa ou outra não vai encaixar-se, quizá não, pero vamos na fé. Ponga toda a sua atenção. Diz assim: escutem a palavra e la recibem imediatamente com alegria, pero com el calor de la tribulação não resiste e se muere espiritualmente. A referência bíblica, Mateus capítulo 3, versículos 5 ao 6. A história que as tribos foram várias tribos, a tribo de Manassés, depois também houve aqui as demais tribos de Efraim, de Zabulon. O que passou com estas tribos? Muito bem, vamos aqui. Passou o seguinte: Deus havia determinado que o povo de Israel deveria, era obrigação de eles exterminar com o povo inimigo. Pero eles não o fizeram. Ao contrário, fizeram aliança, pacto com eles, porque era de conveniência de eles que mais adelante todo aquele povo inimigo passou a ser servidor do povo de Israel, escravos de eles. Então, lhe convenia ao povo de Israel, não? Aquela situação, aquela aliança. Pero aí já começou a desobediência, o descumprimento da lei, o descumprimento da orientação que Deus les havia dado. Então, as tribos não quiseram, a maioria delas não quiseram exterminar com o povo inimigo, para ser aliança com eles, ok? Só para que você entenda. Em cambio, o pueblo, ejemplo de la tribo de Aser, vivia entre os cananeus de la tierra. Del mesmo modo, la tribo de Naphtali e outras tribos. A referência para que você lo busque está em Jueces capítulo 1, versículo 27 ao 33. E disse assim, vamos aqui. E disse assim: Isto exemplifica a vida de las pessoas que se conviertem, pero não hacen
com todo o de todo su coração, mas bem resistem em permanecer atrapados em su passado sucio. Ou seja, as tribos hicieron aliança com o pueblo inimigo, do qual deveria ser exterminado por completo. E aqui, no livro do obispo, o obispo habla, este exemplo, ou esto exemplifica, melhor dito, a vida de las pessoas que se conviertem, pero não hacen com todo o seu coração, hacen las medias. Sabe? Por exemplo, eu quero agradar a Deus, pero eu quero agradar ao mundo também. Eu quero agradar a Deus, pero eu quero também agradar mi eu. Eu quero ser a vontade de Deus, pero caramba, eu também quero ser isto aqui porque me convém, me gusta serlo. Me gusta serlo, eu quero serlo. Ai, como é bueno ser isto, aquello. Equivocado. Pero a uno le gusta serlo. E uno queda entre o mundo e as coisas de Deus. Me explico se ou não? Não se convierte, não se ha convertido de todo o coração. Não se ha convertido de todo o coração. Insistem em permanecer atrapados em seu passado sucio. Em outras palavras, querem a salvação, pero não querem abandonar os desejos de la carne, ou incluso suas tradições idólatras. Por que Deus não queria? Porque naquele momento, então, a partir daquele momento, o povo começou a mesclar, por dizer assim, a ver se me explico, a mesclar a fé em el Deus de Abraão com a fé e as crenças do povo inimigo. Eles começaram a adaptar, por dizer assim, as duas crenças, a fé no Deus de Abraão e a fé em los deuses deste mundo, começaram a mesclar e adaptaram todo. Ou seja, agradamos a todos, entre comillas, porque a Deus ou lo hacemos bem ou não lo hacemos, pero na cabeça de eles e quizá na cabeça de uno, hacemos aqui ou hagamos aqui uma adaptação da fé que temos e das coisas que nos gusta serlo, é malo, é equivocado, pero vamos aqui a ser uma mescla, vamos aqui adaptá-lo, por dizer assim, e todo sairá bem. Equivocado. Então foi mais ou menos isso que o povo de Israel, as tribos, começaram a ser. E isso desagradou a Deus. Aí entendemos o porquê que no livro de Juízes vemos isto aqui, ó, um povo que caminhava em círculos. Mientras tem um líder, eles obedeciam à voz deste líder e a vida avançava. Em la falta de líder, que nada se queda por sempre, verdade? Então, na falta de líder, eles não possuíam a fé, ou a fé não estava estabelecida, volvia ao mesmo. Depois clamava, vinha um líder, levantava, e eles de novo desobedeciam. E amigo, amiga, não é o que ha passado com muitas pessoas? A desobediência à palavra de Deus. A desobediência. Pessoas que han tenido fé e tiveram fé para conquistar, e quando Deus lhes apresentou uma proposta de aliança, de pacto, de compromisso com Ele, eles disseram: não, isso é muito para mim. Ou seja, não tiveram a disposição, ou a disposição de sacrificar seu eu, e formaram uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Ok? Vamos finalizá-lo aqui. Disse assim: querem servir ao Senhor Jesus, pero não querem deixar de lado suas festividades paganas.
frecuenta la iglesia, frecuenta una iglesia, la que sea, frecuenta una iglesia, pero não quer sacrificar as amistades que uno lo sabe e se ha dado cuenta que tales amistades não lhe ha hecho bem. Pero uno não quer deshacer-se destas malas amistades. Então busca mesclar, busca adaptar, agradar a Deus, agradar as amistades, agradar isto, agradar aquilo, agradar todo. Acaba enfriando-se na fé e andando em círculos. Compreende sim ou não? Aí disse assim, vamos aqui. A história nos disse que quando Israel se fortaleceu, someteu a los cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou por completo, do que hablamos anteriormente, de conveniência deles. Israel optou por aproveitar seu poder para escravizá-los, para escravizá-los, e não obedecer à voz de Deus e echá-los por completo. Frente a isto, o Senhor determinou: não los echaré de delante de vosotros, mas bien serão como espinas em vuestros lados, e sus dioses serão vuestros laços. E foi o que passou. Então, a cultura, as costumbres daquele pueblo contaminaram ao pueblo de Israel. E como Deus havia determinado, Juízes capítulo 2, versículo 3, passaram a ser como espinas na vida do pueblo de Israel. E será que não há uma amistade que ha sido uma espina, uma pedra de tropeço na vida de um mau relacionamento, um noviazgo que sua consciência, o próprio Deus e sua consciência lhe dijo: mira fulana, este fulano, esta fulana, não és para ti. Este fulano, esta fulana, mira, lo está alejando de minha presença. E fulano insiste em quedar-se, fulano insiste em permanecer em sua desobediência. Ou seja, é dever de uno mesmo tomar assento em um sillón à la orilla de sua cama, em um momento tranquilo, solito, e a ser uma análise de sua vida espiritual, a ver onde estão as espinas, onde estão as pedras de tropeço. E seguro que o Deus, o Espírito Santo, sua consciência lhe mostrará onde estão as espinas, as pedras de tropeço. Sin embargo, toca a uno mesmo quitar, remover estas espinas. Me explico sim ou não? Para que você pueda conquistar, estabelecer e avançar, e avançar, e avançar. Muito bem, vamos finalizá-lo aqui. O Senhor mandou a expulsão total de los cananeus, para que su pueblo não fuera corrompido por la idolatria generalizada entre eles. Mais tarde, esto se convertiu em um problema constante entre o pueblo de Israel, resultando em um ciclo de altibajos em sua relação com Deus. Mientras Josué estava vivo, o temor a Deus prevaleceu, pero depois de que ele e sua geração murieron, cresceu outra geração que não conhecia nem ao Senhor, nem sabia lo que havia hecho por Israel, lo que Deus havia hecho por Israel. Então os hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Senhor e se entregaram a la corrupção moral e espiritual. Então, depois da morte de Josué, ou seja, não havia um líder. Depois da morte de Josué, então o povo se corrompeu moralmente e espiritualmente. Ok? E nós outros
quedarmos por aqui neste primeiro vídeo do estudo sobre Gedeón e os 300, para não ser mais largo aún o vídeo, e vamos aí estar publicando a continuação, verdade, de este estudo. E a ideia é estudá-lo todo, hasta a última página do livro. Então, aqui nos quedamos por aqui para não ser mais largo o estudo. Então, o próximo vídeo, dá um vistazo neste, se é necessário, 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes se lhe haga necessário, para que no próximo vídeo, para que na próxima classe, você pueda ir compreendendo melhor. E hasta o último dia desta classe, deste estudo, melhor dito, você lo vai entender todo. Eu creio, estou seguro que sim. Ok? Então, nos quedamos por aqui. Que Deus me los bendiga a todos e hasta o próximo vídeo, hasta a próxima classe sobre o livro do Senhor Bispo Macedo, Gedeón e los 300. Deus les bendiga a todos.